Olá, queridos irmãos e amigos. Como nós prometemos há algumas semanas atrás, nós iremos falar sobre as 4 correntes teológicas a respeito do milênio. Prestem muita atenção. É um assunto muito importante. Queridos irmãos e amigos, como nós já dissemos em nosso estudo anterior sobre o milênio, existem 4 linhas de pensamento teológico, ou 4 vertentes ou correntes teológicas a respeito do milênio. Mas é bom salientarmos que todas essas 4 correntes ou vertentes teológicas são unânimes em relação aos principais pontos. Por exemplo, todas dizem que vai haver um período de paz e prosperidade antes da vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas dizem que Jesus, o Cristo, vai voltar. Todas dizem que vai haver uma transformação dos vivos e ressurreição dos mortos. Todas dizem que Jesus, o Cristo, vai julgar os vivos e os mortos. E todas dizem que Satanás será preso e condenado. Nós já falamos em nosso estudo anterior sobre a primeira corrente teológica e o que ela diz sobre a prisão de Satanás, sobre a primeira e segunda ressurreições e sobre a nova Jerusalém. Por gentileza, procurem em nosso Face. É muito importante para todos aqueles que querem conhecer a palavra de Deus. É importante para todos aqueles que querem conhecer um pouco de teologia sistemática. Dando sequência ao nosso estudo sobre o milênio, iremos falar hoje sobre a segunda corrente teológica chamada amilenismo ou amilenialismo. O prefixo "a" em amilenismo significa não ou sem. Portanto, amilenismo ou amilenialismo significa sem milênio. Os amilenistas entendem que o milênio registrado em Apocalipse capítulo 20 já está em vigor, ou já está em atividade nesse momento. Ou melhor, nós já estamos vivendo esse milênio. Os amilenistas entendem
que o milênio registrado em Apocalipse 20 é o que chamamos de era da igreja, ou tempo da graça, e que começou com a primeira vinda de Jesus, o Cristo, e terminará na segunda vinda com a instauração dos novos céus e nova terra. Como podem perceber, queridos irmãos e amigos, os amilenistas alegorizam o milênio, dizendo que trata-se de um milênio espiritual, não de um milênio literal, físico, e que o fim do mundo chegará quando o milênio que já estamos vivendo atualmente terminar. O fim do mundo chegará quando o milênio que já estamos vivendo atualmente terminar. Para os amilenistas, Satanás já está preso atualmente, no sentido de não poder enganar as nações e impedir o avanço da pregação do Evangelho. Os amilenistas ensinam que o diabo foi amarrado espiritualmente por Jesus na ocasião da sua morte e ressurreição. Mas um pouco antes da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Satanás será solto. É o que dizem. Durante esse período que Satanás ficará solto, acontecerá os grandes e últimos acontecimentos escatológicos, bíblicos, como a grande tribulação, o reino do anticristo, o Armagedon e a batalha Gog e Magog. Os amilenistas dizem que a queda de Babilônia, a queda do anticristo, do falso profeta, de Satanás, dos ímpios e da morte acontecerão ao mesmo tempo na segunda vinda de Jesus Cristo. Os amilenistas não creem em um arrependimento secreto, mas creem que o arrebatamento acontecerá na segunda vinda de Jesus Cristo e será visível para todo o mundo. Queridos irmãos e amigos, os amilenistas creem também que os amilenistas não creem em duas ressurreições. Eles dizem que a primeira ressurreição é espiritual e a segunda ressurreição é corporal. E os crentes fiéis e os incrédulos ressuscitarão ao mesmo tempo. Em seguida, será o julgamento. Os que tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, herdarão a vida eterna. E os que não tiverem, serão lançados no lago de fogo e enxofre, literalmente falando.
Os amilenistas não fazem nenhuma distinção entre Israel e a igreja, como dizem os pré-milenaristas. Os amilenistas dizem que a Nova Jerusalém não será uma cidade celestial, mas a própria igreja. Queridos irmãos e amigos, professores de teologia sistemática, com vários livros publicados, conhecidos mundialmente, como Louis Berkloff, Anthony Andrew Hoekman, Gerrit Cornelis Berkouwer e William Hendrickson foram grandes defensores dessa corrente ou vertente teológica. Em nosso próximo estudo, nós falaremos sobre a terceira corrente ou vertente teológica chamada pós-amilenismo. Pós-amilenismo. Acompanhem o nosso estudo. Que Deus, o Todo-Poderoso, nos abençoe grandemente e maravilhosamente. Amém.